Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho de uma experiência que eu tive, quando o Arthur nasceu e que me fez introduzir uma pergunta para as mães, principalmente as mães recém-nascidas, durante as consultas, tá? Então, o que aconteceu? Quando o Arthur nasceu, nós estávamos em um processo de mudança. Eu mudei de Campinas para São Carlos quando ele tinha 10 dias de vida, foi super difícil. Mas pra mim tava tudo muito tranquilo, porque eu tava assim, ok, né? Vai ter a mudança no meio do caminho, mas eu tenho uma rede de apoio legal, tem minha mãe, tem minha sogra, tem meu marido, sou pediatra, né? Sei como cuidar de uma criança, como assim eu não vou saber como cuidar do meu filho, né? Então eu tava muito tranquila em relação a isso. E realmente no fim deu tudo certo, tá? A gente às vezes acha que não vai dar, né? Eu surtei quando eu percebi que ele ia nascer lá em Campinas ainda, numa casa pequena, não tinha quarto para ele. O enxoval eu fui comprar depois logo antes dele nascer, o berço chegou no dia que ele nasceu. Viemos para cá, ele não tinha cômodo, ele não tinha onde colocar as roupas, mas no fim foi tudo se ajeitando, porque a gente percebe também que nesse comecinho, né? O que importa para o bebê é realmente ficar pertinho da gente, da mãe, né? Mas as coisas que eu achava que iam ser muito fáceis, muito tranquilas, se mostraram um pouquinho mais difíceis, né? Então eu tive muita dificuldade com o sono, tive uma dificuldade com a amamentação, porque ele mamava muito realmente, né? Ele mamava 2 horas e meia no peito. Isso foi me deixando muito cansada, a privação de sono foi me fazendo muito mal mesmo. E aí eu brinco que eu namorei com uma depressão pós-parto e eu não percebi. Fiquei muitos meses mesmo num processo de não me sentir bem, de me sentir muito cansada, muito assim, pesada mesmo. A maternidade nesse primeiro ano, e foi realmente um ano, né, muita coisa, para mim foi algo que pesou muito, né? Tanto que eu consigo lembrar de coisas boas desse primeiro ano, mas ele é muito carregado ainda dessa canseira, desse peso que eu estava sentindo por ter que cuidar do Arthur 24 horas por dia, né? Eu brincava que era realmente um plantão de 24 horas por dia, muito pior do que dar o plantão no hospital. E aí, assim, eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa da depressão, né? Então, se você está se sentindo assim, dessa forma, que tudo está muito, muito difícil, você não consegue realmente olhar para sua criança e sentir prazer em estar com ela, em cuidar dela, em amamentar, em fazer todos os cuidados, procura ajuda de um profissional, conversa com alguém, não tenha vergonha, tá bom? Isso é muito comum de acontecer, mais comum do que a gente imagina, mas é muito difícil também a gente entender e a gente aceitar isso. E quando a gente aceita, quando a gente entende, tem coisas para fazer para melhorar, nem que for para papiar, tá bom? A gente precisa compartilhar esse sentimento, essa dificuldade. E aí, por conta disso que eu vivenciei, né, eu comecei a colocar nas minhas consultas uma pergunta para as mães, né, recém-nascidas, que eu sempre faço e sempre pergunto: como é que você está se sentindo, né? E por que isso fez diferença para mim, né? Eu comecei a perceber que quando a gente se abre para ouvir, quando a gente faz essa pergunta, a gente deixa a mãe mais à vontade para dizer sobre as dificuldades, para conversar sobre o que está sendo difícil, né? O que está sendo impossível. E a gente consegue trocar experiência e a gente consegue deixar um pouquinho mais leve, tá? Já teve várias vezes de eu fazer essa pergunta e a mãe começar a chorar no consultório, dizer que está sendo muito difícil mesmo, né? Nem todas as vezes quer dizer que seja uma doença, que eu preciso encaminhar, né? Que vai para o psiquiatra, para o psicólogo, mas às vezes só de conversar já tira um peso grande aí de dentro da mãe, né? Então, se você realmente está sentindo assim, vai atrás, converse, tá bom? Procura ajuda, que tem coisa para fazer para ajudar. Tem um questionário que chama Questionário de Edimburgo, eu vou deixar uma referência aqui, tá bom? De um questionário que você pode fazer, uma autoavaliação que você mesmo pode fazer. E aí, se você pontuar acima de 10, significa que é legal você procurar alguém para conversar. É uma forma da gente usar uma coisa mais objetiva nessa hora, né? Porque parece que tudo é muito normal.
né? Que ou é muito normal ou é só eu que não sou boa, né? Só eu que não sou uma boa mãe. E se a gente usa esse tipo de coisa mais objetiva, às vezes a gente consegue pensar um pouquinho melhor, tá bom? Vou deixar aqui, se vocês tiverem essa pontuação ou não estiverem se sentindo muito bem, conversem, tá bom? Mesmo que o pediatra não pergunte, não faça essa pergunta direta para vocês, pode conversar. O pediatra é o profissional que vai estar lá do seu lado, mês a mês, né? Olhando para o bebê, mas também olhando para você. E é muito importante que você tenha essa confiança no pediatra, tá bom?